Saúde os irmãos com a paz do Senhor. No devocional de hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 4 e o versículo 27. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Quando eu li essa palavra há algum tempo atrás, eu fiquei estremecida por ver quão grande é a glória de Deus, mas nos dias de hoje ela causou um impacto ainda maior em mim, porque aqui nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Embora ele fosse ímpio, mas ele foi usado por Deus para que os propósitos do Senhor fossem concretizados. E ele viu a glória de Deus ali quando ele mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele viu a glória de Deus e ainda assim ele não quebrantou o seu coração, continuou pecando, continuou fazendo o que não agradava a Deus. E aqui no capítulo 4, quando ele tem esse sonho, ele chama os magos, os astrólogos, e ninguém consegue decifrar esse sonho. E aí ele chama Daniel. E quando Daniel dá a interpretação do sonho, Daniel ainda avisa ele que para ele desfazer os pecados dele e que, se por misericórdia, talvez prolongasse a tranquilidade dele, se ele tivesse misericórdia com os pobres. Mas em vez disso, ele foi vivendo como se tudo tivesse tudo bem. E aí a Bíblia relata que ao longo de 12 meses ele sobe no palácio dele e aí ele fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha a soberba no coração dele. E nós podemos ver isso nos dias de hoje. Quantas pessoas, quantos avisos, quantas alertas Deus nos deu, quantas vezes o Senhor usou de misericórdia, usando profetas, usando cantores, usando o seu povo para despertar a igreja. E todos estavam dormindo. E todo mundo estava com o coração cheio de soberba, porque achava que tudo que nós conquistamos foi nós, mas foi que nem eu falei no culto no domingo. Nunca foi sobre nós, nunca é sobre nós, é tudo sobre Deus, é tudo sobre o que Ele pode fazer, nunca é sobre ter, é sobre ser. Deus, Ele nos ensina nesses tempos de crise que nada do que nós temos adianta. O nosso carro bom, a nossa casa boa, a nossa boa oratória, nada disso vai nos valer, porque é tudo sobre Ele. É que nem Ele fala aqui no versículo 32, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. E aí a lição que nós tiramos disso aqui é que um rei tão poderoso, um reino tão rico, se transformou em um homem no campo com os bois. A palavra aqui no versículo, no decorrer dos versículos, vai falando que cresceu pelo sobre ele. É uma coisa que aos olhos humanos seria impossível, como essa pandemia. Aos olhos humanos seria impossível, mas para Deus é possível sim. Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo conforme o querer dele. E aí aqui no versículo 37, encerra dizendo: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus,
porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que quando tudo isso acabar, nós possamos dizer como Nabucodonosor: eu louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. E que nós venhamos tirar essa maravilhosa lição de que tudo é sobre Ele, tudo é para Ele e tudo é dele. Que nós só somos um vaso usado nas mãos dele, mas que a hora que Ele quer, Ele modifica, Ele quebra, Ele faz de novo, e que nada é nosso, é tudo dele. E eu agradeço essa oportunidade. Amém.